material aqui editado pela AD Santos, né? Você pode encontrar então na editora e nas livrarias evangélicas. Ele se resolve por si próprio, ou seja, eu posso estudar esse livro aqui e já vou estar apto a fazer um projeto ou não? Tem outros cursos complementares, iniciativas? Como é que a gente pode se preparar melhor aí para abordar esse assunto? Então, nós temos as nossas capacitações, já temos algumas agendas, temos aqui em Curitiba e outras fora do Paraná, né? Uhum. Mas o livro, quando nós pensamos o livro, nós pensamos realmente em torná-lo bastante claro, prático, assim, para que um pai, uma mãe, ou um professor, ou mesmo um profissional da rede, pudesse ali já estar, de certa forma, bem esclarecido, né? Uhum. Inclusive, ele traz no final do livro o caderno de exercícios, né? Legal. Que pode ser xerocado para trabalhar com a criança. Então, imagine assim, uma mãe e um papai que compraram um livro, eles podem estar depois aplicando com a criança, principalmente aquela criança que já participou de um dos nossos eventos. Inclusive, na roda de bate-papo, que é realizada com os pais no finalzinho quase no final dos eventos, nós explicamos a necessidade de dar continuidade ao trabalho em casa. Essa foi uma orientação que nós recebemos da psicóloga que dá suporte para nós, que é a Camila Correia, e ela fala dessa necessidade de pelo menos uma vez por ano você estar ali revendo, né, essas instruções com a criança, principalmente ali do toque do sim e do toque do não. Né? Então, até quando a gente fala, até eu estava lembrando ali de mencionar isso, porque eu me lembro de uma pessoa que falou para mim assim, mas eu não acho correto você dizer, por exemplo, que um pai não pode dar um banho numa criança, porque o meu marido sempre deu banho na minha filha. Eu digo assim, olha, eu não conheço seu marido, você conhece. Você tem que conhecer seu marido. E há uma diferença entre dar banho numa criança e mexer nas partes íntimas. Porque uma coisa, o pai está lá dando um banho numa criança e eu realmente não posso dizer para aquela mãe, não deixe seu marido ou o padrasto ou o avô dar banho. Não, aquela família que precisa saber a saúde emocional daquela pessoa e daquela própria família, né? Mas eu digo, mexer na parte íntima da criança ninguém pode. Não importa se é pai, se é mãe, se é médico sozinho. Tanto é que a gente explica isso na parte do toque do sim, do toque do não. Nós dizemos, e o médico? Quando você for ao médico, o médico pode mexer? Aí elas ficam divididas ali, não sabe se sim, se não. Aí nós auxiliamos, nós dizemos para elas assim, que se tiver com a mamãe ou uma pessoa responsável, né? Imagine que você se machucou lá no colégio, a professora acompanhou você. Aí o médico pode mexer se houver necessidade, se a dor for próxima das partes íntimas. Se não, se o médico ficar sozinho com você e for mexer nas suas partes íntimas, ele não pode. Não pode. Tá E é dessa forma que a gente vai orientando as nossas crianças. E pense, né? Nós estamos com crianças de 4 e de 12 anos. Aí, deixa eu comentar uma coisa bem interessante que aconteceu, que eu até comentei com a doutora outro dia desses. Nós tínhamos eu tinha um certo receio logo nos primeiros chás em relação a essa idade. Só que eu pensava, meu Deus, mas se é para prevenir, precisa chegar bem antes, o mais cedo possível, né? Senão não é prevenção, de repente, né? Então, mas nós vamos trabalhar com 4 anos, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E num dos chás foi muito lindo, porque tinha 2 menininhas, elas não paravam. Elas, 2 amiguinhas, 2 comadres, e elas andavam com aquela bonequinha e ia lá para a avó e voltava. E eu olhei aquilo e falei assim, eu acho que não deu certo o negócio aqui, né? E a avó pensou a mesma coisa. A avó depois me mandou uma mensagem e falou assim, olha, Neide, eu pensei assim, não adiantou nada eu levar a fulana, porque ela ficou lá com a amiguinha dela. Só que quando nós chegamos em casa, ela desandou a contar para a mãe e para o pai tudo o que ela tinha aprendido. E essa avó me mandou a mensagem para dizer para mim. E eu fiquei maravilhada. Então, cada criança, ela tem uma... É claro que vai ter crianças ali que, de repente, vão absorver menos informação, outras mais. Mas o importante é que eu acredito que dificilmente, eu digo pelas minhas lembranças de criança, dificilmente elas vão esquecer aquele momento. Tanto meninos quanto meninas dificilmente vão esquecer aquele momento. Não, eu ia mostrar aqui algumas imagens do livro, né, do material. Tem aqui exatamente aqui os personagens, né, com o toque ali do sim, do não. Então ele ajuda de maneira bem prática aqui, né, mostrando até, eu vi algumas formas aqui até de
para fazer o material. Aqui o coraçãozinho aqui com os sentimentos isso. também. No final né? tem os moldes. Tem os moldes, também, né? Os isso. moldes, isso, para você então também fazer esse material. Mas aí então a recomendação é também participar aí Das desses capacitações. encontros de capacitação, Isso. né? E essas capacitações, Albert, nós também preparamos igrejas, ministérios, pessoas que queiram levar o projeto na íntegra. Sabe? Porque a demanda é muito grande. E nós não temos intenção nenhuma de reter essa metodologia, que é uma coisa que está dando certo. Então, imagine, assim, uma determinada igreja que queira dar continuidade, que queira implantar este projeto para atender a sua comunidade, a sua demanda. Nós capacitamos com todos os detalhes, né? É claro que depois a pessoa vai pensar algumas mudanças. Ah, não, aqui para nós o melhor seria isso, entendeu? Sim. Mas essas capacitações servem para isso também. Não, perfeito. E olha, é uma decoração de festinha mesmo, chá de boneca mesmo. Né? Tem decoração de mesa aqui, né? Personagens nas paredes, enfeite de mesa. Tem litro de chocolate. Litro de chocolate. Tem o momento do lanchinho. Olha, Quero aproveitar, Albert, e dizer que a gente está trazendo, então, para a PIB, através da ABASC. Legal. Já vamos logo dar início aqui ao chá de bonecas e depois o encontro de heróis. Sim. E aí fica até importante salientar isso, né? É separado mesmo, menino, menina, fica pela Foi questão uma estratégia. Tá. Né? Essa também já é uma estratégia. Porque um dia me perguntaram, vocês vêm falar sobre ideologia de gênero? Eu disse, não, nós não vamos falar, nós vamos trabalhar com essa temática dessa maneira, né? Perfeito. Então, assim, para nós o importante é prevenir a criança. Né? E é difícil também trabalhar questões assim tão íntimas, mesmo sendo criança. Imagine, se num ambiente onde tem só meninas ou tem só meninos, eles já se retraem, né? Porque todo o trabalho ali que nós fazemos é justamente estimulando a criança a expor, a externar seus sentimentos, porque a criança tem muita dificuldade. Como disse a Mara certa vez, a criança está às vezes recebendo um toque, né? E até a doutora afirmou isso, e ela não sabe o que está acontecendo, ela está confusa, porque às vezes aquela pessoa que está tocando nas partes íntimas dela, até então era uma pessoa de confiança, né? Era uma pessoa de autoridade às vezes, né? Na maioria das vezes. E nós temos, Albert, um outro perfil também de abuso, que é o que nos faz ficar bastante assim desejosas de entrar nas escolas, que é quase que um fenômeno, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito, que é o abuso impetrado de criança para criança. Crianças que já sofreram abuso, é claro que não há uma regra nisso, mas ela pode, até mesmo porque ela não está entendendo aquela atitude dela como um abuso, mas ela está reproduzindo algo que já aconteceu nela. E isso a gente sabe que acontece muito nas escolas. Muito. Os muitas meninos, principalmente os têm meninos. umas brincadeiras muito diferentes de ficar pegando, passando a mão. E isso é um abuso, né? Então a gente está muito preocupado com esse tipo de brincadeira, é necessário se falar. E a Neide falando dos sentimentos, né? Eu lembro lá em Moçambique, quando a gente falou para as meninas muito retraídas, muito tristes. E os meninos de uma maneira muito diferente, alegres, né? Sim. Na época a gente falou sobre isso. Meninos, não mexam no corpo das meninas. Não mexam no corpo dos seus amigos, né? Porque às vezes acontece o que a Neide falou. Às vezes crianças que sofrem abuso começam a replicar um comportamento, né? E tem muitos relatos. O abusador, geralmente, ele foi abusado. Exato. Não quer dizer que o abusado será um abusador. Sim, não, né? E a gente conota sempre o abusador, o abuso, a diferença de 5 anos a mais que o abusado. Né? Lembrando disso. É como abusador. Como abusador. Isso, até porque assim, a gente não chamaria uma criança que praticou, de repente, ou que molestou uma outra criança de um abusador. Não, ele é uma vítima. Ele é alguém que precisa ser tratado. Ele é alguém que... Mas não dá para negar que o que ele vai impor sobre outra criança não vai trazer danos àquela outra criança, entende? Este que é o problema. Até então, a gente às vezes chamava isso de descoberta. A descoberta é quando ela não traz trauma para outra criança. Sim. Né? Então, se uma criança, mesmo que ela tenha, tanto que a gente ensina, ó, nas tuas partes íntimas, nem o amiguinho, nem a amiga, nem a colega, nem a prima, tá? Por quê? Porque dependendo da maneira como isso acontece, os danos também são muito grandes. Eu não sofri abuso por parte de adulto. Eu sofri abuso por parte de crianças. E eu tive grandes traumas e consequências.
O caminhamento para isso, então, né? Depois, aí, como que a igreja, a medicina, enfim, é a questão mesmo de acompanhamento psicológico, né? Ou existem outros profissionais para as famílias aí que talvez já detectaram, perceberam e precisam dar um encaminhamento? O que a gente pode aconselhar, Márcia? Precisa recorrer à psicoterapia, às vezes até à psiquiatria, dependendo da sequela. Mas geralmente precisa recorrer para tratar esses traumas emocionais. Hoje a gente tem alguns recursos para tratar traumas, de uma forma eficaz e mais rápida. Tá. Quanto tempo, às vezes, pode levar em um tratamento? Depende da estrutura de cada um, Mas como eu disse, a gente tem técnicas hoje, eu posso citar o EMDR, que é uma técnica que a gente chama hoje de terapia em velocidade máxima, eu particularmente atendo MDR, temos outros profissionais no GAP que atendem MDR também, e que agiliza muito o processo tradicional. Tá. Mas isso a gente está falando de meses, então, ou anos? Sim. Não, depende, como eu te disse, depende de cada pessoa. Tá. Tem situações que, às vezes, em algumas sessões, 5, 6 sessões, a pessoa já está bem melhor. Bem melhor. Perfeito. E tem outros que, às vezes, demora um pouco mais. Ok. Mas isso seria no caso, assim, de uma suspeita de uma criança com comportamento. Que já Agora, se houver... Foi detectado realmente o abuso. O abuso, né? Aí, no caso do abusador, por exemplo, se há suspeita de uma determinada pessoa como abusador, aí precisa fazer uma denúncia para o Disque 100 ou para o Conselho Tutelar da sua região. Perfeito, gente. Olha, a gente está encerrando o nosso tempo aqui, mas foi muito precioso, a gente agradece muito a presença de vocês aqui, né? Deus as abençoe nesse projeto, nessa iniciativa aí grandemente, né? E você, como foi desafiado aqui também a ser parte, né? Ser aí um super P, né? Um super protetor aí também, convidar esse projeto para a sua igreja, para a sua escola, né? Pai, mãe, conversa lá com o professor, com o diretor aí para estar atento a isso tudo, que haja conversas aí saudáveis sobre esse assunto também, informação para que a gente não veja aí as nossas crianças sofrendo, né, traumas aí que possam ser carregados para a vida inteira. Este então foi mais um Super Opinião, a gente agradece muito a sua audiência aqui, Deus os abençoe e a gente se vê no próximo programa.